Bem, hoje a gente vai falar de motivos para você desenvolver no seu trabalho. A gente fica pensando, poxa, e aí eu sou criativo, não sou criativo? A originalidade, acima de tudo, é você ser você mesmo nos seus quadros. Ou seja, você coloque coisas da sua vida, coisas do seu cotidiano, do seu momento, coisas que você viu e interprete isso. Dê uma nova roupagem, um novo olhar. Isso é fundamental. Então, a criatividade é a autenticidade, o artista ser autêntico consigo mesmo. Isso é condição fundamental de você desenvolver um bom trabalho, de você ser verdadeiro naquilo que você faz. Você tem que ser verdadeiro, o artista tem que ser verdadeiro. Ele não vai fazer coisas, desenvolver coisas que ele não tenha uma vivência, não tenha um olhar, não teve aquele olhar para determinada coisa. Então essa verdade é condição para que o trabalho ocorra de uma maneira solta, uma maneira natural. Então eu vou contar uma história aqui, e às vezes a gente nos quadros, a gente conta histórias. Eu gosto muito de contar histórias, então todo quadro tem uma identidade comigo, com a minha vida, né? As coisas que eu vivenciei, as coisas que eu vejo, as coisas que eu passo, as coisas que vêm a mim. Então aqui, por exemplo, esse quadro mesmo, eu estava na ilha de Itaparica e vi uma procissão, tinha uns músicos na praia, né? Tinha uns músicos, tinha a procissão e as pessoas, gente pra caramba e tudo. Então aquilo eu achei de uma beleza fantástica. Então bati algumas fotografias e guardei essas fotos, né? Posteriormente eu resolvi pegar essas fotos e elaborar um quadro. Eu peguei alguns trechos, algumas partes e fiz a montagem desse quadro. Então aqui a gente pode ver aqui os músicos, a banda, digamos assim, caminhando à frente da procissão e as pessoas, você vê os barcos, né? Tem um sambão, digamos, uma criança, e eu acho isso. Então eu chamei esse quadro de recortes da vida simples. Então uma simplicidade, então aquilo me tocou muito. E ao fazer o quadro, inicialmente teve outro quadro. Eu fiz esse quadro, elaborei, desenhei, então tudo aqui é no carvão. Tudo é no carvão, eu conservei o desenho, o traço do desenho. Então ao fazer esse quadro, né, todo no desenho, posteriormente teve um acidente doméstico, o quadro caiu e lascou. Pô, mas aquelas imagens que eu fiz, aqueles desenhos estavam tão significativos que eu disse, eu tenho que... Não estava em condição de restaurar, não ia ficar um restauro muito legal. Então eu fiz uns recortes das partes do quadro e elaborei outra cena, outro cenário, mudei de lugar, fui mudando, fui alocando de uma forma diferente. Então, e aí resolvi botar mais cor, mais colorido. Então essa é a história do quadro. Vocês, artistas, pintores, sejam verdadeiros consigo mesmo e procure contar histórias, é fundamental. E aí pronto, elaborei, esse é o quadro da recortes, porque eu recortei, colei e agenciei de uma forma diferente, aloquei de uma forma diferente e recortes de uma vida simples. Então, busquem ser verdadeiros. Não queira criar nada que você não tenha tido uma experiência. Não necessariamente você precisa se mostrar totalmente, mas que aquilo ali tenha uma identidade muito próxima a você. Então, essa verdade é que eu digo sempre para meus alunos também de arte, que você tem que se mostrar nos quadros, você tem que não só pendurar os quadros, mas se pendurar junto com eles. Essa é a verdade que uma obra de arte tem que passar. Não é mero instrumento de decoração, é instrumento de linguagem, de você dizer algo, você se mostrar, você
dialogar com as pessoas e fazer com que essas pessoas, ao perceberem seu trabalho, elas também se identifiquem de outra forma e também se encontrem, se for o caso. Então, é isso aí. Recortes de uma vida simples. Seja verdadeiro, seja autêntico na elaboração de seus quadros.